Olá, eu sou Amanda Leones e essa videoaula de elaboração de projetos culturais é uma contrapartida do inciso 2, Territórios da Lei Aldir Blanc. Tem alguém aqui que está cansado de escrever projeto em edital, em lei de incentivo, em chamamento público, que não sabe, já tentou de tudo, mas não sabe o porquê cargas d'água o seu projeto nunca é selecionado? Fica aqui, que eu tenho dicas para você sobre isso. Elaboração de projetos. O que é um projeto, afinal? Um projeto, ele se caracteriza pela ideia de início, meio e fim. É um esforço empreendido durante um tempo para a gente obter um serviço, um produto ou um resultado exclusivo daquilo que se espera criar. Gente, antes de começar a colocar o projeto no papel, a gente tem um anteprojeto. A gente tem que fazer o estudo de viabilidade daquilo que a gente quer construir, daquilo que a gente quer desenvolver. Entender se o produto, o serviço ou o resultado exclusivo tem os objetivos claros, bem desenhados, porque só assim a gente vai conseguir desenhar um projeto completo, um projeto redondo e que seja entendido do outro lado. O outro lado do quê? Quem está recebendo esse projeto? Então, a primeira questão, a gente tem que saber quem é o nosso interlocutor. Para quem você está apresentando o seu projeto? É um edital? É um chamamento? É uma lei de incentivo? É para uma empresa? Você vai captar via verba direta? Primeira grande questão, para quem você apresenta o seu projeto? Então, cada projeto ele é um organismo único e muito específico. A gente lida com um produto que é o produto cultural, e esse produto ele é um produto intangível. Não é uma caneta que eu consigo descrever, observar, provar como funciona. Não, o nosso produto ainda será criado e será apresentado. Então, a venda dele é muito mais difícil, porque ele não é um produto palpável. Tá legal, vou pensar o meu anteprojeto. Vou estruturar melhor as ideias aqui antes de colocar ele no papel. O universo do meu projeto, ele é suficientemente conhecido? Vai ser necessário eu fazer algum estudo maior, me aprofundar melhor sobre o tema, ou é um tema que eu domino? Essa ideia é inédita? Ela contribui para uma construção, é uma nova pesquisa, é um resgate, é uma preservação de uma ideia já existente? Existem registros ou experiências similares ao meu projeto? Qual é o meu diferencial? O que eu estou propondo diferente de todos os outros que também estão propondo suas propostas? Qual é o perfil do meu público-alvo? Para quem eu quero entregar o meu projeto? Quantas pessoas o meu projeto pretende impactar, seja diretamente reunindo a sua equipe, ou seja, indiretamente? O que eu vou precisar reunir de recursos humanos, financeiros? Que tipo de estrutura eu vou precisar para realizar o meu projeto? Pessoal, eu sempre proponho a gente ter um projeto matriz, principalmente para quem está ainda buscando quais são os mecanismos ideais para o seu projeto, qual é a forma de incentivo ideal para o seu projeto. Sempre é legal a gente diversificar os nossos ativos, não é? Mas também com foco. Daqui tem duas questões. Uma questão é, você não pode deixar se abater pelo primeiro não que você leva, jamais, e nem pelo 10º. Porque é difícil, gente. Não existe uma regra para se falar projeteis. Existem milhares de coisas, de contextos que fazem com que o seu projeto seja selecionado, dentre outros não selecionados. Então, o que eu vou falar aqui tecnicamente, sobre os principais motivos que são a causa da reprovação da maior parte dos projetos inscritos em editais ou em leis, que você não entregou tudo o que o edital ou o chamamento, o regulamento solicitava. Muitas pessoas, muitos projetos não vão nem para a fase classificatória com os curadores e jurados, porque eles não se habilitam na primeira fase, que é a fase documental. Por que isso?
porque a gente fica muito tempo em cima da construção, da elaboração do nosso projeto e não percebe os detalhes técnicos que estão sendo solicitados ali no regulamento, que é um documento que precisa ser enviado, uma declaração que precisa ser assinada, é uma modalidade de proponente que é exigido. Nem todo edital aceita MEI, por exemplo. Então, se você é MEI, elaborou o seu projeto lindamente, vai inscrevê-lo e não percebeu que aquele edital não aceita MEI como proponente. Então, olha só o tempo que você perdeu, porque você deixou de observar uma regra do edital. Dica de ouro: leia o regulamento atentamente, veja toda a relação documental, checklist se a sua empresa como proponente, se o seu projeto como ideia se enquadram, se adequam, e se você tem todos os pré-requisitos necessários para participar daquele edital, daquele chamamento. Gente, o que muita gente confunde é que um projeto ele deve ser distribuído para várias leis de incentivo e editais. A gente fica naquela ânsia, naquela angústia de querer ver o nosso projeto acontecer, de ver ele realizado, e aí a gente sai atirando para todos os lados. Então é para inscrever em edital, vamos lá, vamos inscrever no Fomento, no Zé Renato, vamos inscrever no VAI, vamos inscrever na Lei Rouanet, vamos inscrever no PROAC, vamos mandar para geral. Um desses sai. Que a gente tem que tentar o máximo de possibilidades, é verdade, a gente tem. Mas não são todas que se enquadram ao mesmo tipo de projeto. Então a gente tem que entender que mecanismos são esses, quais são os mecanismos de incentivo que estão disponíveis e como o meu projeto conversa com cada um deles. Minha dica sempre é a gente fazer um projeto matriz. O que é um projeto matriz? Eu vou desenhar o meu projeto, vou colocar todas as informações possíveis nele, de como eu gostaria que ele fosse apresentado. Então, eu tenho um cronograma, eu tenho o meu objetivo, as justificativas para o meu projeto existir, a ficha técnica, as pessoas que estão envolvidas nele, todo desenhado. Esse é meu projeto ideal, projeto matriz. Com isso eu evito o quê? Aquela ansiedade que dá na gente, porque a gente deixa coisa para a última hora, não é? Ficar um mês e meio para você enviar o seu projeto e você envia o quê? No último dia. Não é porque você está trabalhando nele durante os 30 dias que está em aberto, não. É que na última semana, tem que fazer aquele projeto. E aí a gente quer fazer brotar informação na cabeça, escreve a coisa do jeito que tá e manda. E depois sofre porque não teve o projeto selecionado. Né? Dito tudo isso, agora a gente vai falar propriamente da elaboração dos projetos, de quais são os itens mais solicitados nos editais e nas leis de incentivo quando a gente fala em estruturar um projeto e entregá-lo para avaliação. Vamos lá? Proponente. Proponente é o responsável legal, responsável jurídico pelo projeto, é quem propõe, quem apresenta. Geralmente, a maior parte dos editais pede a participação de um proponente pessoa jurídica, mas existem exceções, existem possibilidades de envio de projetos pessoa física. Nome do projeto. Defina, objetiva e claramente. Objetivo quer dizer em poucas palavras, porque esse nome é o que você vai utilizar para a emissão dos documentos fiscais, caso o seu projeto for selecionado. Então, toda publicação, toda gravação, toda informação do seu projeto, ele vai sempre constar um nome, inclusive para divulgação também. Então, fica a dica. Pensa direto, objetivo, curto o nome do seu projeto. Uma breve apresentação, um resumo do que você pretende apresentar com seu projeto. O que é ele, afinal? Qual é a sua entrega? Onde você quer chegar? Um resumo, em poucas linhas, do que é o seu projeto. Objetivo. Parece simples, mas não é. Porque muita gente falha neste ponto principalmente. Porque os artistas, nós artistas, a gente tem uma mania de poetizar coisas demais. A gente gosta de falar por metáforas.
a gente bota palavras bonitas, acha que com isso, não, a gente está transmitindo a essência do nosso projeto. Calma, a gente tem lugar para poder colocar esta linguagem, mas não é aqui no objetivo. O título já diz, objetivo. O que se pretende realizar afinal? Lembrando, tudo que consta neste tópico, no objetivo do seu projeto, é o que você deverá entregar na sua prestação de contas. Objetivo: realizar um espetáculo de teatro chamado Tal, durante 3 meses na cidade de São Paulo, com uma expectativa de público de 10 mil pessoas. Tem uma segunda diferença. Meu objetivo geral e os meus objetivos específicos. O objetivo geral, geralmente, ele tem esta síntese. Ele vai dizer o que eu quero fazer, onde eu quero fazer, durante quanto tempo eu quero fazer e quantas pessoas eu quero atingir. Simples, curto, direto. E o que é que nós mais fazemos? Eu tenho o objetivo de instigar ou aguçar o conhecimento das pessoas em relação a determinado tema. Eu tenho o objetivo de emocionar o público feminino sobre determinado ponto. Eu tenho o objetivo de sensibilizar o público masculino sobre determinado ponto. Como você vai provar na sua prestação de contas que você de fato sensibilizou, emocionou, estimulou? Então, para o objetivo, sempre pense: eu consigo comprovar isso de qual maneira? Eu posso realmente ter esse objetivo com o meu projeto, mas não é este objetivo que o edital está solicitando. Objetivos específicos. Aqui eu vou detalhar um pouco melhor quais são as ações do meu projeto. Todas as ações do meu projeto para que eu atinja esse objetivo maior. Eu tenho o objetivo de democratizar o acesso à cultura. Eu quero fazer isso através da popularização do ingresso. Eu quero deixar o ingresso a um custo melhor. Eu também quero manter o meu espetáculo acessível. E eu vou fazer isso através de ações para que outros públicos também consigam ter acesso ao meu espetáculo. Eu quero circular com o meu espetáculo. Então, além da temporada, eu também quero circular com o meu espetáculo em alguns pontos mais distantes da cidade, ou eu quero fazer uma mini circulação pelo interior. Eu também vou fazer oficinas para poder fazer um trabalho com a formação de plateia, porque eu quero aproximar o público do tema do meu espetáculo. E é nas justificativas que você vai responder como e por quê. Por que o seu projeto merece acontecer? O que faz dele um projeto diferencial em relação aos outros projetos que estão acontecendo? O seu projeto ele contribui para a população em que sentido? Ele contribui para a cultura? Em que ponto? Ele necessita da verba pública? Por quê? Essas e outras perguntas você pode responder sobre qual é a fundamentação afinal do seu trabalho, de que pesquisa ele partiu, qual foi o ponto de partida e por que você quer chegar naquele lugar. Respondemos o que é o meu projeto, respondemos por que ele precisa acontecer, agora a gente responde quando, através do cronograma ou, em alguns editais, etapas de trabalho. Aqui, a gente precisa mensurar quanto tempo eu vou gastar para poder conseguir executar o meu projeto. E eu vou dividir as minhas fases de produção em 3 períodos. Pré-produção, que é o momento de preparo, planejamento, levantamento criativo. A produção em si, que é o momento da temporada, se a gente está falando de um projeto de teatro. E a pós-produção, que é o momento de emissão de relatórios, que é o momento de entender o que funcionou, o que não funcionou. É o momento da prestação de contas final. Eu digo final porque a prestação de contas acontece do início ao fim do projeto. Ou deveria acontecer.
E quem faz parte da minha proposta? Quem são as pessoas envolvidas? Para isso a gente tem o tópico da ficha técnica, onde eu vou dizer quais são as pessoas do meu núcleo principal, se eu faço parte de algum grupo, se eu represento algum grupo artístico, ou se são pessoas que se reuniram em prol a um projeto em comum para poder viabilizá-lo. E na ficha técnica vai constar o nome, a função e o currículo dos envolvidos. Uma coisa que pouca gente presta atenção: público-alvo. Para quem, afinal, eu estou preparando este produto? Eu queria que ele fosse ampliado e que todas as pessoas pudessem assisti-lo. Claro que sim. A gente pode ter um produto que é potencial e possível para todos, sim, mas todo produto tem um público-alvo. Todo produto pretende alcançar uma determinada pessoa, uma determinada parte da população. Existe um nicho para cada projeto e a gente tem que ter muito clareza disso, porque todo o nosso desenho, na verdade, é para isso. No final das contas, para quem a gente faz projeto? Alguém vai consumir o que a gente está criando. É para essa pessoa que a gente está criando. Então, é extremamente importante que a gente saiba quem é ela. Orçamento. Aqui a galera tem medo, hein? Aqui o pessoal foge de orçamento porque é difícil planilhar, é difícil dizer se o seu projeto é viável ou não. É difícil. Porque o nosso produto, como eu disse lá atrás, ele não é tangível, ele é perecível, ele não é palpável. Então, como eu posso mensurar a estrutura de quanto isso vai me custar? Eu posso porque a gente já tem preços de mercado, a gente tem tabelas da FGV junto com o Ministério, tabelas dos sindicatos. Então é possível eu buscar preços de referência no mercado dessas tabelas e fazer meu orçamento. Tem um exercício para criação do orçamento que é muito simples. Você pega uma folha de papel, canetinha e sai listando tudo que você vai precisar para conseguir entregar o seu projeto. A outra dica é: divida o seu orçamento pelos recursos humanos, os materiais e a sua estrutura. Eu vou pensar quais são os recursos humanos necessários para a execução do meu projeto. São quantos atores, quantos dançarinos, quantos músicos, quantos profissionais que eu tenho envolvidos no meu projeto, quantas pessoas da equipe criativa, equipe técnica, equipe de produção. Eu vou listar todo mundo como recursos humanos. Recursos materiais. O que eu vou precisar para levantar um meu projeto? De material para cenografia, material para figurino, locação de equipamento de som, equipamento de luz, locação de equipamento de projeção. Tudo que eu pretendo, equipamento de material, eu posso colocar nesta parte. E a minha estrutura? Eu tenho uma sede fixa, eu vou precisar alugar um espaço? Esse espaço é só para minha equipe administrativa? Não, eu vou precisar alugar um espaço para ensaio? Eu vou precisar alugar estúdio de gravação? Divulgação. Qual é a minha equipe de divulgação? Eu vou precisar de assessoria de imprensa, de assessoria de comunicação, de designer, web designer para criação de site, de alguém para desenvolver uma identidade gráfica, uma identidade visual, se ainda não houver. Vou precisar pagar anúncio na internet, impulsionar em redes sociais, pagar spot em rádios. E aí depois a gente faz um exercício que é dividir esse orçamento e estruturá-lo de acordo com o nosso cronograma. Então, vejam bem, o nosso cronograma está dividido em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Então, a gente vai dividir o nosso orçamento em pré-produção, produção, divulgação, custos administrativos. Então, se o seu cronograma está dizendo que a sua pré-produção são 3 meses, você vai calcular 3 meses na pré-produção para os profissionais contratados ali. Os profissionais e materiais necessários nessa fase do seu projeto. Você tem que ter claro na sua mente quais são os recursos humanos e materiais que você vai precisar startar de imediato no seu projeto. Direção,
elenco para ensaios, vai precisar da sala de ensaio, vai precisar do figurinista para criação de figurino, do iluminador, do cenógrafo. Toda equipe criativa é startada já na pré-produção. Então, a sua pré-produção é basicamente todo mundo que vai trabalhar na construção do seu projeto e os materiais que serão necessários para essa construção. Na produção, você vai colocar os custos de manutenção do que foi construído e os cachês dos serviços que vão ser pagos ali durante a sua temporada ou execução do seu projeto. Os custos de divulgação são aqueles que já estavam separados, que vão geralmente ser startados 1 mês, 2 meses antes da execução propriamente dita, que seria a sua temporada. E os custos administrativos acontecem do início ao fim do projeto, que são os profissionais de contabilidade, de gestão do seu projeto, prestação de contas e os custos de estrutura, de locação de espaço e administração. Fica mais fácil pensar um orçamento assim? Essas informações são informações básicas geralmente solicitadas em todo tipo de edital ou lei de incentivo. Normalmente, quando a gente elabora um projeto, a gente vai se deparar com essas solicitações. Pode mudar alguma coisa na nomenclatura, mas geralmente são perguntas que a gente tem que responder nos nossos projetos. Mas, dependendo do tipo de projeto, você pode se deparar com solicitações extras. Por exemplo, se a gente fala de espetáculo teatral, vão solicitar sinopse do espetáculo, autorização do dramaturgo, do roteirista do espetáculo, proposta de encenação, o porquê da ideia, do cenário, do contexto, proposta de figurino, proposta de cenografia, de sonoplastia, proposta de iluminação. Tudo isso compõe a nossa proposta de encenação quando se trata de teatro, espetáculo de artes cênicas. Num caso, por exemplo, de execução de música, vão te pedir o set list. Qual é a listagem das músicas que você vai cantar. Essas músicas são músicas registradas, são músicas autorais. Qual é o tipo de plataforma que você pretende exibir as suas canções? É uma plataforma de streaming? É apenas uma rede social? Você tem um projeto de exposição, você vai precisar entregar uma planta baixa da exposição. Qual é a configuração? Que tipo de espaço você pretende locar? A sua obra vai ser apresentada de que maneira? Qual é o croquis de execução do seu projeto? O seu projeto de livro, de publicação, você vai publicar quantos exemplares? Por qual editora? Quais são as especificações técnicas do seu livro? Quantidade de páginas, se a capa é dura, qual é o tamanho, qual é o formato, se tem ilustração ou não. E outras informações que cada edital, cada lei de incentivo, cada mecanismo de incentivo solicita. Então, é muito importante que todos estejam muito atentos ao que cada regulamento pede. O mais importante é a gente entender e interpretar muito bem essas solicitações. Se estiver claro, nós vamos desenhar o nosso projeto de uma maneira mais assertiva ou vamos entender se o nosso projeto não se encaixa naquele determinado edital. E aí, gente, não é gastar energia. Aí a gente dizer, este não dá, próximo, porque senão a gente mexe no projeto, muda coisas que a gente não gostaria só para poder tornar ele possível para aquele edital e depois se frustra porque não foi selecionado mais uma vez. E eu sempre costumo falar nas minhas aulas dos 3 P's que eu utilizo e aplico muito na minha profissão. Paciência, persistência e proatividade. Paciência. Respira fundo toda vez que você abrir um edital e ver aquelas 50 páginas e falar, meu Deus, eu não sei falar projetês. Estes termos jurídicos me cansam, eu não consigo entender o que eles querem dizer. Paciência. Vá devagar, vá no seu tempo, leia novamente, tranquilo, uma hora vai. Persistência. Não é na primeira, talvez não seja na segunda, na terceira ou na quarta vez que você vai ter um projeto aprovado em um mecanismo de incentivo. Então, tente, observe onde você está errando, observe o que não está dando certo, mude a sua estratégia, aprimore
o seu modo de fazer. Busque ferramentas para você aprimorar o seu projeto. E continue. Não desista. Continue. Proatividade. Nada acontece do além. O seu telefone não vai tocar com convite para um trabalho, com convite para o seu projeto. Para as pessoas convidarem você e o seu projeto, elas precisam saber que você existe. Elas precisam ter consciência de que o seu projeto é maravilhoso, ele impacta e ele é muito bom. Então você vai precisar falar sobre ele. Você vai precisar falar sobre você. Então tenha proatividade. Levanta daí, sacode a poeira e vai. Escreve seu projeto, manda para edital, tenta 1, 2, 3, na quarta você tá melhor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você tem interesse e está buscando outras maneiras de aprimorar a escrita nos seus projetos. Parabéns! Parabéns, boa sorte, continue, persista, insista, que uma hora você consegue, com certeza.